Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Todo culto tem que ter palavra de Deus para fortalecer o nosso coração. Glória a Deus. Estamos fazendo uma grande obra. Ninguém vai nos parar. Estamos na força, no braço do Senhor Jesus. Glória a Deus. Procurando juntar aqui alimentos para ajudar os nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos refletir no livro de Neemias, capítulo de número 4. Você que está em casa, abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 4. Volte seus olhos para o versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto é bem pior que o nosso aqui do livro de Neemias, mas Deus era com aquele povo e lhe dava vitória. Neemias capítulo 4, versículo de número 14. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos nossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com uma outra segurava uma espada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, ele estava em uma posição privilegiada. Ele trabalhava para o rei, ele era copeiro, ele levava vinho para o rei. O vinho na Bíblia é alegria. Ele era o responsável por proporcionar alegria ao rei. Mas quando seu irmão chega para visitá-lo, ele vai pedir informações de como está em Jerusalém. O seu irmão vai dizer que aquela cidade está em monturos. No capítulo de número 1, ele vai dar uma informação no versículo de número 3. Os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão todos queimados. Neemias podia, por estar em uma situação privilegiada, por estar saudável, não se importar com a vida dos seus irmãos que estava longe. Mas Neemias não consegue, porque Neemias ele tem empatia com o seu irmão. Se o seu irmão está sofrendo, Neemias também vai sofrer. E Neemias vai orar. Neemias vai se amargurar, Neemias vai se entristecer pela situação que está vivendo os seus irmãos em Jerusalém. Quando ele vai para o seu serviço, o rei entende, percebe pelo semblante dele que ele está triste, ele não consegue esconder a sua mágoa. E ele vai perguntar, e Neemias sinceramente vai responder: são os meus irmãos de Jerusalém, o meu antepassado, os meus irmãos
Eles estão em monturo, a cidade foi destruída, eu não consigo estar feliz se os meus irmãos estão tristes. E aí Neemias vai pedir cartas para ir até Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele vai reunir o povo e ele vai começar a limpar aquele monturo. Mas quando ele começa a fazer a obra, uma grande obra, ajudando os seus irmãos, sempre vai ter uma oposição, sempre vai ter um inimigo para tentar paralisar. Durante todo este dia houve ensaio, houve renúncia. Alguns chegaram aqui cansados pelo um dia trabalhoso que teve na obra do Senhor, pensando nos seus irmãos. Glória a Deus pela empatia e pelo amor que tem. Se esforçaram, se uniram. O contexto de Neemias é muito pior do que o nosso. Glória a Deus. Mas eles foram ali. Sempre tem oposição. Sempre tem alguém que vai dizer: para que isso? Para que tudo isso? Foi o que aconteceu no capítulo de número 4, quando Sambalate e Tobias vão dizer: o que é que esses fracos judeus estão fazendo? Eles estão querendo reconstruir os seus muros, as suas muralhas. As pedras estão queimadas, só há monturo. O que é que eles estão fazendo? Mas Neemias estava pegando aquelas pedras queimadas, aqueles monturos, e estava colocando um por cima do outro, tentando fazer a obra, tentando reconstruir. O inimigo dizendo: para que isso? Somente uma raposa vai derrubar esse muro. Só uma sopra, esse muro para. Live não importa de nada. Alguém pode dizer, alguém pode falar: para que isso? Não vai acontecer nada. Mas o Senhor pegou pedras queimadas, pegou pessoas sofridas, pessoas abatidas, que passaram talvez pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está contando com cada um de nós aqui. Pedras queimadas, monturos desprezados, mas o Senhor disse: é com eles que eu vou contar, é com eles que eu vou erguer o muro. E é por isso que nós estamos aqui. Pedras queimadas, sofridas, mas o Senhor pegou uma e colocou uma por cima da outra. Como foi isso? Um toca o teclado, o outro louva, o outro mexe na câmera, mas eles não estão tão sofridos, não estão tão abatidos, não estão tão amargurados. Mas tem um amor dentro de nós, tem uma esperança dentro de nós, dizendo que Deus está lutando por nós. Aquelas palavras negativas não conseguiram parar a obra de Deus, conseguiram até embargar por algum tempo, mas não conseguiram parar. O muro, se vocês olharem, pesquisarem aí, até hoje um pedaço do muro está lá em Jerusalém. Os judeus vão lá adorar e eles ficam o tempo todo assim se mexendo. É a oração deles, porque eles dizem que não conseguem louvar a Deus, bendizer a Deus só com a boca. Ele tem que mexer o corpo todo na hora da adoração. Aquele povo não parou. O texto que nós lemos diz que o Senhor estava pelejando por aquele povo. Uns estavam com uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Por que isso? Na hora que o inimigo vier,
dizendo que você não vai conseguir, dizendo para que isso, colocando palavras de negatividade na tua vida, esteja trabalhando incansavelmente na obra de Deus, esteja com a espada na mão, esteja com a palavra de Deus na mão. Com uma mão eles trabalhavam reconstruindo o muro, e com a outra estava a espada. Estamos aqui trabalhando, é uma grande obra. No capítulo de número 6, foram lá perturbar de novo Neemias. Ele disse: eu não posso descer, irmão Duarte, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Quando alguém disser: pastor Júnior, para que tanta live, para um pouco, não dá para parar, é uma grande obra, vai continuar, como aqueles muros estão até hoje. O que nós estamos fazendo aqui hoje, em meio ao caos, em meio aos destroços, em meio a tanta coisa negativa que está acontecendo, vai refletir na eternidade. A palavra vai encontrar o coração de alguém, alguém vai se alegrar nesta noite, alguém vai entender que Deus peleja pelo povo dele, que Deus não desampara o povo dele. Então nesta noite se alegra em nome de Jesus, louva conosco, se alegra conosco, sente a presença dele. A todo instante estamos falando, a presença dele é notória aqui, nós estamos sentindo, é o esforço sendo recompensado por tudo que estamos fazendo na obra dele. E nós não vamos parar, em nome de Jesus. Quem é o próximo a louvar já pode se preparar, eu estou encerrando. Nós não vamos parar, com uma espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Nós estaremos avançando na obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Reflita nesta palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.